O tópico 14. Olha só o tópico 14. Então, aí voltando lá, os anciões, os santos anciões, oraram 10 dias, passaram 40 dias jejuando, não comeram, não beberam, e estão orando para Deus descer do santo céu, lá no Monte do Braz, descer as folhas de sulfite direto do céu, caindo os tópicos de ensinamento, né? Mas não, né? Você sabe de onde que veio a revelação? Para eles, a hora que eles estavam orando, veio lá do departamento jurídico. É lá que veio a santa revelação. Aí vem lá os santos anjos formados com a carteirinha da OAB. Vem os santos anjos, entrega para eles. Aí eles falam assim: eu vou colocar minhas palavras que está nos outros tópicos que eles pararam de colocar devido à crítica. A crítica desce aqui, ó. A crítica mesmo, eles pararam, porque parece que nesses tópicos eles não estão falando mais, o Senhor nos revelou. Tá caindo na casa desses caras. Tá caindo, eles não conseguem. Por que não põe mais que o Senhor revelou? Mas suponhamos que tivesse colocado, tá? Eles iam trocar, porque ia ter que trocar agora e falar assim, ó: o Senhor nos revelou conforme o artigo 11. O Senhor nos faz saber, né? Aliás, eu vou ler o título, ó: manifestação fora da ordem do culto, nas reuniões e outros serviços religiosos da congregação cristã no Brasil. O Senhor nos fez saber, conforme artigo 11, e seu parágrafo único do estatuto, ou poderiam colocar estatutário, tá? Estatutário, a ministração ou a participação dos cultos e outros serviços divinos com manifestação individual, fora da ordem do culto, ou reunião, ensejará a reprimenda estatutária sem embargos de eventual infração penal, abre parênteses, artigo 208 do Código Penal, fecha parênteses, amém, Senhor. Olha que lindo, essa revelação veio. Você acredita que veio do céu, CCBano? Fala sério pra mim, você acredita que eles estavam orando e Deus trouxe isso pra eles? É isso que você acredita? Eles não sabem que essa lambança que eles estão fazendo aqui é a prova viva de que não tem nada revelado da CCB. Lá é colocado no papel segundo a conveniência. Conveniência. Ou seja, né? Ó, a gente tá com problema tal, chama o advogado. A gente tá com problema tal, chama a turma do advogado. E a gente tá com problema tal, chama. Aí eles vão lá pro povo com aquele jeito santo, né? Tipo assim, irmão, Deus me traz avante. Aí ele puxa um macete de papel, que nem o Salvador Bueno fez outro dia. Acabou de orar, ele levantou, ele teve a coragem de falar que o Senhor trouxe avante. Ou seja, como se ele não tivesse nenhum plano de falar nada, que ele estava orando e Deus veio lá na cabeça dele, no coração, falou: Salvador Bueno, sim, Senhor, eis-me aqui. A hora que você levantar da oração, eu vou trazer avante na sua cabeça um assunto para você passar. Aí ele falou assim: o Senhor me trouxe avante. Aí puxou o tolete de papel. O Senhor, eu estava orando ali, irmão, e ele me trouxe avante, ó. Aí começou a falar, foi falar um monte de coisa. Ou seja, o CCB nem consegue enxergar mais isso. Ele não vê, não consegue nem enxergar todo esse teatro que é feito lá dentro. Isso é tudo um teatro para dar o ar, a impressão que o CCBano, tudo que acontece lá dentro está sob a luz e a guia divina de Deus. É isso que passa na cabeça do coitado do CCBano. Sabe, ou seja, o CCBano acha, não, aqui é Deus que traz avante, esses homens vêm tudo vaziozinho, não sabe nada o que vai falar, e aí o Espírito Santo já tá aguardando ele lá na tribuna. Quando ele sobe na tribuna, aí o Espírito Santo vai começar então a falar na cabeça dele, e orientar e tal, e pá. A gente não pode parar não, tá? Vamos lá. Então, conforme eu mostrei aqui pra vocês, né, os advogados revelaram para os santos anciões colocar no tópico, porque quem coloca é o ancião. É óbvio que quem coloca aqui é o ancião, mas quem foi que influenciou o ancião a colocar código de, né, pedaços do código da lei penal? Quem foi?
Provavelmente os advogados, né? Então tá aqui, agora a gente vai explicar isso aqui, tá? Então, eles falaram isso aqui, ó, manifestação fora da ordem do culto nas reuniões e outros serviços religiosos da congregação cristã no Brasil, ou seja, manifestação fora, né, fora da ordem do culto. Primeiro lugar, eu acredito que eles emitiram isso daqui foi para combater os irmãos da congregação cristã no Brasil que estão levantando para testemunhar que estão saindo da igreja. E todos esses testemunhos que eu coloquei aqui, as pessoas foram educadas, as pessoas se levantaram para se despedir da igreja, eles se levantaram dando um parecer, ou seja, não é simplesmente sumir da igreja. Você não pode simplesmente sumir da igreja. Primeiro ponto, tá? Esse, tá? Segundo ponto, é notório e já chegou muitos testemunhos aqui. Se a pessoa simplesmente sumir, as chances dessa pessoa ser, como é que fala? Ela ser difamada é muito grande. A chance de falar, pecou, fulano pecou. Então as pessoas, para prevenir isso, elas vão se levantar e vão se despedir da igreja, agradecendo pelo tempo que ficou na igreja. E detalhe, eles estão falando, manifestação fora da ordem do culto. Quando abre a liberdade para a igreja testemunhar, não está fazendo nada fora da ordem do culto. A pessoa está levantando dentro de um horário e de um momento onde justamente foi aberto para o povo. Isso aqui estaria correto se a pessoa levantasse fora do horário da testemunhança e tentasse obrigar, tentasse empurrar. Não, eu quero falar agora. Não, mas agora é a hora da palavra. Não, eu quero falar agora. Não, mas está fora do horário da palavra. Isso estaria correto. Mas o que vocês estão fazendo é criando termo jurídico para poder pressionar e pôr medo nas pessoas. Vocês estão tentando pôr medo, porque lá a hora das pessoas se levantar, só tem aquele momento que vocês falam o quê? Está aberto a liberdade para a igreja testemunhar ou agradecer a Deus, ou então trazer saudações. Vocês mesmos falam isso. Agora se vem dizer para as pessoas que agora tem que passar, porque esse tópico está quase dizendo isso aqui, ó. Vocês têm que vir em nós, e a gente que vai avaliar se o que você pode dizer, né? Se isso que você está querendo dizer pode ser dito ou não. É mais ou menos isso. Não, eu vou avaliar se você pode dizer ou não. Ou seja, se quer uma ditadura maior do que essa, agora, para você falar, né, eles vão ter que avaliar se você vai falar. Agora me diz, tem alguma lei nesse país que impeça a pessoa que se agregou a uma igreja e ficou anos e anos e anos a fio, ajudando, dando coleta, dela levantar no momento que é distribuído para a igreja se levantar, ela levantar e falar assim, olha gente, eu tô levantando aqui, óbvio, você não vai levantar para falar mal da igreja, você não pode levantar para ficar atacando a igreja, atacando ancião, mas se você levantar lá para falar assim, agradeço a Deus o tempo que eu tive com vocês, não tenho nada contra o ministério, viu irmão, tá bom? Não tenho nada contra ninguém daqui de dentro, mas eu estou me levantando, né, para testificar a vocês que eu não vou mais participar dessa igreja, né? Eu quero que vocês estejam cientes de que a partir de hoje eu não faço mais parte dessa igreja, por isso eu estou aqui, né, agradecendo o tempo que eu fiquei com vocês. E eu também quero acrescentar que a minha saída não é por conta de briga com ninguém de vocês, não é porque eu infringi nenhuma regra da igreja, eu não cometi nenhum tipo de pecado que a igreja remove liberdade da pessoa. Então, quando vocês me vêem na rua, não é porque, aliás, em outra igreja, não é porque eu saí daqui porque eu pequei, aquele pecado que vocês tiram a liberdade. Eu saí daqui por conta do evangelho. Eu acredito que hoje não tem mais evangelho na congregação, então eu estou saindo da CCB. Tem algum erro nisso? Tem algum crime nisso? Mas eles não suportam isso daí. Aonde já se viu, não, a gente não pode suportar. Aí eles pegam o advogado e colocam esse termo jurídico aqui, ó. Olha só, isso aqui tudo é para pôr medo no povo. Pressionar as pessoas. Fica vendo, já começa assim, ó. Conforme o artigo 11 e seu parágrafo
único do estatuto, aí eles vão falar, eles citam um parágrafo, aí a maioria da CCB é tudo leigo, é tudo gente simples, eles ficam assustados. Meu Deus, se tá falando algum parágrafo, estatuto, acho que deve ser perigoso, acho que eu não vou mais me levantar aqui, né? Olha só, a administração ou a participação dos cultos e outros serviços divinos com manifestação individual, que seria a manifestação do testemunho, uma manifestação individual, ó, todo esse movimento, ó, ou a manifestação individual fora da ordem do culto. Pera aí, o horário da testemunhança não tá fora da ordem do culto? Lembra disso, você que tá ouvindo, meu irmão? Você se levantar na testemunhança, você não está fazendo nada fora da ordem do culto. Isso aqui, ó, é ludibriação, tá? Você não está fazendo nada fora da ordem do culto, ó. Ou reunião, ou até na reunião, ó, ensejará a reprimenda estatutária sem embargo de eventual infração penal. Ou seja, né, vai acarretar, eu vou, como é que fala? Decodificar essa mensagem, esse juridiquês que é para assustar vocês, ó. Ensejará, né, na reprimenda, ou seja, na advertência, ele vai te advertir, ó, você vai sofrer uma advertência, eu vou chamar a sua atenção sem direito a embargo, ou seja, sem direito a você questionar ou se defender. É isso que ele tá falando, ó, o camarada que fizer alguma manifestação que a gente não gostar, fora do horário de culto, né, vai acarretar, né, numa chamada de atenção, né, sem direito de você se defender ou você replicar, porque essa sem embargo eventual, é isso, não te dá o direito de se defender ali na hora, você, ou seja, você contestar o que ele tá falando, ó, sem embargo, né, de eventual, ou seja, porque você pode estar infligindo um código penal. Aí o camarada coloca um código penal, como não tem nada que possa embasar como é que fala? Esse texto que eles redigiram, eles pegam o Código Penal 208, que não tem nada a ver, tá falando sobre o direito de crença, né? Isso aqui, ó, aí eles colocam eles pegam um texto, né, da lei e colocam assim, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o texto da lei, 14, deixa eu pegar aqui, porque tá aqui na outra página, ó. Vamos lá, aí eles pegaram, vamos ver se o texto da lei que eles estão usando, se tem alguma coisa a ver de verdade com o artigo 11 e com a manifestação do coitado que se levanta na testemunha. Porque do jeito que eles redigiram isso aqui, o CCBano, ele tá achando que ele vai cometer um crime muito grande se levantar lá. O ancião olhar para ele vai ficar assustado e com medo. Não, meu Deus do céu, se eu olhar para mim, eu quero agradecer a Neuraci Cartocha, né? Cartacha. Eu não me desculpe se eu falei errado, tá? Jonas, aqui chamar a atenção e conseguiu. Aliás, o Jonas quis chamar a atenção e conseguiu. Se toca, Jonas. Contribua aí com ao menos 100 conto, homem enjoado. É verdade. O camarada fica aqui só perturbando. E se continuar perturbando muito, gente, eu vou acabar mandando o camarada. Eu vou acabar dando um bloco no camarada, né? Porque já tá chato já, né? Ninguém merece ter um camarada perturbando aqui. Então presta atenção no que eu tô falando aqui, pessoal, tá? Então eles estão falando que o coitado levantar lá no horário adequado do culto, que eles mesmos definiram, dando liberdade para a pessoa se levantar. Eles estão querendo dizer que você pode estar incorrendo nisso aqui, ó. Escarnecer de alguém publicamente. O que tem a ver? Eu me levantar para me despedir. Ó. Por motivo de crença ou função religiosa. Que eles tentaram usar isso aqui contra mim no processo da CB e tomaram na cabeça. Porque o meu canal nunca fez essas coisas que tá falando aqui, né? Ou seja, usaram isso do processo, mesmo assim perderam. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Esse texto do Código Penal tá falando, né, de intolerância religiosa. Quando alguém tá tentando impedir o outro de, no caso, exercer o direito ao culto.
É sobre isso que está falando. Então eles pegaram lá o Código Penal 208 e falaram, vamos colocar aqui para botar medo no CCBaninho, né? Se ele levantar para dizer, com todo o carinho, que ele está indo embora, que não vai mais ficar lá, que ele amou Jesus e conheceu o Evangelho, a gente vai dizer que essa pessoa, se fizer isso, ela está escarnecendo da fé pública por motivo de crença ou função religiosa. A gente vai dizer também que ela está tentando impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. A gente vai dizer também que ela está vilipendiando publicamente ato ou objeto de culto religioso. E vamos dizer também que a pena é detenção de 1 mês ou 1 ano. Já pensou ele colocando isso no tópico de ensinamento, gente? De 1 ano. Parágrafo único. Aí vem o parágrafo único. Se há emprego de violência, ou seja, se ele fez tudo isso tentando bater nas pessoas lá, olha, a pena é aumentada em 1/3, sem prejuízo de correspondente à violência. Ou seja, isso aqui, gente do céu, no tópico de ensinamento, eles estão usando Código Penal para poder coagir a igreja. Fica aí dentro mesmo, CCBano. Você merece ficar aí dentro mesmo. Uma igreja que não tá nem aí com a palavra de Deus. Os camaradas vão buscar, né, argumento jurídico para poder tirar a única coisa que vocês têm dentro, o direito de se levantar, de se manifestar no culto, nem que seja para poder se despedir do povo. Não, isso aqui é crime. Isso tá errado, porque ele trouxe o Código Penal para tentar para poder insinuar que vocês estão cometendo um crime. Não, mas tem que insinuar que está cometendo um crime. O Eduardo Prates, eu agradeço a sua ajuda, Eduardo. Ele disse o seguinte: estão fazendo da lei o que fazem com a Bíblia, tirando tudo do contexto. Exatamente, Eduardo. Um código penal que não tem nada a ver com o assunto. Você acha que isso, se tivesse lá dentro, você acha que eu ia dar bulufas para isso aqui que eles escreveram? É óbvio que não. Eu ia levantar, se eu tivesse que levantar, ia agradecer, ia embora, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão da CCB. Vocês saírem da CCB sem fazer manifestação alguma, sem se levantar, né? O povo vai começar a falar que você traiu o esposo, ou traiu a esposa, ou que você pecou, ou que alguma coisa grave aconteceu com você, porque o fanático, ele não passa na cabeça dele que a CCB pode ser recusada, que alguém pode sair daqui simplesmente porque não foi botado para fora, ela saiu por vontade própria. Não passa isso na cuquinha deles, tá? Isso não passa de jeito nenhum. Quero agradecer aí o John Calegari, a doação que tá fazendo ao meu canal. Deus abençoa, meu irmão. Tá? Então isso não passa nunca na cabeça dele. Então o meu conselho é o seguinte: não tenha medo. Você não está infringindo nenhum código penal. Você está se manifestando no horário e no momento adequado do culto, tá? Segundo lugar, se mesmo assim você tiver medo, faça uma carta e publique em todas as suas redes sociais. Faça uma carta para que sirva de testemunha, só que agora, dessa vez, vocês vão colocar lá: seja sincero, irmão, irmã, olha, estou colocando esta carta nas redes sociais, porque eu fiquei com receio de me levantar no culto, por causa do último tópico de ensinamento que veio na CCB, que usando o Código Penal para poder, né, como é que fala? Para tentar cercear um direito que eu tenho de me levantar e me despedir de vocês. Então, meu irmão, entenda que a minha manifestação aqui nas redes sociais é porque não estão me dando mais a oportunidade de agradecer lá na tribuna. Quer dizer, lá no microfone. Então, aí você começa a dizer: eu, a partir de hoje, fulano de tal, mais minha esposa, mais meus filhos, não vamos mais participar, tá? Sobre o culto da Congregação Cristã no Brasil, porque nós estamos saindo, não pecamos pecados sexuais, não tiraram nossa liberdade, não fizemos nada de errado, né? Ou seja, o resultado agora vai ser muito pior para você saber, porque vai imundar as redes sociais. É isso que vocês têm que fazer, tá? Vai lá e não se esqueça, gente. Coloca lá: estou saindo da Congregação Cristã no Brasil. Por quê?
porque eu não mais coaduno com a crença, a regra, né? Aliás, a crença, os dogmas e o evangelho que a CCB propaga. O evangelho que eu estou, que eu estou abraçando é o único evangelho de Jesus Cristo. Tá? Vou fazer sim. O Vitor tá falando, faz uma carta. Não, se vocês mandarem carta aqui, eu coloco a carta de vocês justamente para dar publicidade para vocês, tá? Pessoal, não falo isso por mal, vocês sabem que é assim. Eu cansei de ver na minha vida, eu era moleque, eu jovem, alguém saía da CCB, ninguém sabia explicar por quê. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele irmão. Aí um começa a falar, outro começa... Mas como todo mundo ama a CCB, adora a CCB, e o camarada às vezes ia lá no culto e ficava sentado no fundo, ou simplesmente ele não ia mais, ele ia para outra igreja, todo mundo achou que ele pecou. Vocês acham que eles vão falar o quê, pessoal? O que é que vocês acham que vai ser dito? Vai ser falado que ele cometeu algum pecado de morte. Então não dê essa chance, tá? Levanta, não pode, faz uma carta e no cabeçário da carta explica por que você está publicando isso nas redes sociais. Porque vai vir CCBano e falar assim, mas por que você está fazendo isso aqui nas redes sociais? Fala, a culpa é do seu ancião, é dos tópicos de ensinamento, que agora, né, eles estão querendo persuadir as pessoas a não se levantar. Então, já que vocês não me deixam levantar lá, vou colocar aqui nas redes sociais. Você está sendo nada mais do que justa, meu irmão, irmã. Você está sendo justo. Entendeu? Você só tá vindo nas redes sociais e publicando nas redes sociais. Agora eu vou colocar nas redes sociais. Agora não é só vocês da CCB que vai ficar sabendo o que acontece lá. É todo mundo que tá nas redes sociais. Eu vou chegar lá e falar assim, olha, meu irmão, essa aqui é minha carta de renúncia. Antes de dizer o motivo do meu desligamento da CCB, eu quero comunicar a todos vocês que eu me senti coagido e impedido, depois do último tópico de ensinamento, de me levantar no culto da CCB para me despedir do povo. Então, por conta disso, eu farei isso daqui das redes sociais, onde eu tenho livre direito garantido pela Constituição. Aí você fala, se quiser, você até cita lá o texto da Constituição, você coloca lá, você é livre para manifestar, né, os seus pensamentos. Aí você fala, olha, eu quero agradecer a Irmandade, não é por conta de intriga, não foi por conta de ninguém, eu agradeço todo o tempo que eu fiquei com vocês, o carinho, o ministério, mas eu quero comunicar que a partir de hoje, eu, minha esposa, meus filhos, não participaremos mais dos cultos e nem faremos parte do quadro da Congregação Cristã no Brasil. Porque o evangelho que se prega lá não é o mesmo evangelho que nós queremos seguir, né? E queremos para a nossa vida. Nós amamos as Escrituras, nós cremos que as Escrituras é a única e infalível palavra de Deus. Nós também cremos que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. E por conta dessas, divergência de crenças e doutrinas, nós não participaremos mais da Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe a todos que estão aí. Fiquem com Deus, né? E desejo tudo de bom a vocês. E para mais esclarecimento, a minha casa está pronta para receber os irmãos que quiserem saber alguma coisa a mais. Ponto final. Vai para as redes sociais, manifesta lá. O Macedo tá falando isso aqui, ó. Josafá, isso que você está falando é verdade. Abandonei a seita sem falar nada. Olha aqui o resultado. Os caras me difamaram até a alma. Outra coisa, eu não consegui ver a live toda. Como que está o seu processo, você e a CCB? Bom, eu vou falar rapidamente aqui para você. O processo com a CCB perdeu o processo, tá? Perdeu o processo, tá tentando recorrer, mas é muito difícil, não vai conseguir, tá? Então esse é o resultado, tá? Perdeu feio, né? Tá vindo outro processo aí, agora do Luiz Carlos de Viçosa, né? Que eu vou pegar como é que fala? As pregações dele, a gente já vai começar a caçar as pregações e vamos colocar, e eu vou colocar junto com a análise do processo que ele tá me processando amanhã, pra gente mostrar como é que esses camaradas, a pregação deles são totalmente fantasiosas, ou seja, eles não vivem o que eles pregam, tá?
são totalmente fantasiosos, porque lá eles ensinam a CCB e o Marsola diz que você deve entregar na mão de Deus, ficar em paz. O Luiz Carlos de Viçosa diz que você tem que sofrer como os que sofreram pela obra de Deus no passado, os mártires, né? E não fizeram mal a ninguém, mas aguentaram a luta e a dor. Eu fiquei olhando aqui e falei, mas que linda pregação! Oh, Jesus, já pensou se eles vivessem o que eles falam? Ai, que maravilha! Não, o camarada vai lá e começa a atacar pelas costas, né? Tá aí, CCBano, o exemplo que vocês têm, né? De líderes religiosos que são hipócritas na essência da palavra, na etimologia da palavra. O que significa? Significa a hipocrisia, o camarada que ensina uma coisa que ele mesmo não faz. Hipócritas. Fala uma coisa, mas a sua conduta é outra, diferente. Foi o que Jesus Cristo falou. Presta atenção no que eles falam. Não faz o que eles fazem, porque são hipócritas. São hipócritas, né? Agora vai ter que me aguentar e vai ter que me aturar, tá? Primeiro que o Marsola mentiu, falando que o Luiz Carlos de Viçosa era o ancião mais velho de Minas Gerais. E o Luiz Carlos de Viçosa, ouvindo ele falar isso no culto, levantou, né? O Marsola apresentando ele. Você acha que ele desmentiu o Marsola? Desmentiu nada. Ficou quietinho lá, passou por sendo o mais velho. É um gato. Um gato. Ou seja, o gato na linguagem futebolística é o seguinte: a molecada tem categorias de base. E aí, geralmente pegava um moleque que era mais velho e queria colocar ele na categoria de base, que é da molecada mais nova. O que eles faziam? Faziam um gato. Eles pegavam a documentação do moleque e abaixavam a idade do moleque para ele poder entrar na categoria mais baixa, para colocar um molecão maior lá, né? Tal. É a primeira vez que eu vi fazer gato para aumentar a idade do camarada. Porque é isso o que a gente entende quando eles pegam o Luiz Carlos de Viçosa e fala que ele é o mais velho de Minas Gerais. Eu fiz uma live aqui, naquela época, mostrando, né, vários anciões vivos mais velho do que ele. Portanto, é uma mentira, né? Gato é sinônimo de falcatrua, ou seja, né? Enganaram as pessoas. E eles vão na frente do povo e falam: é o mais velho de Minas, irmão. Deus preparou o irmão mais velho de Minas. O Marsola falou exatamente essas palavras. O mais velho tá gravado aqui no meu canal, querido. Adianta contestar isso aí que não coloca lá no canal e mostra pra vocês. Tá gravado. Você acha que eu vou falar uma coisa dessa e eu não posso provar? Tá gravado, falaram isso em público e o povo deu glória. Glória a Deus, maravilha, glória a Deus, que glória a Deus. Josafá, o ancião não é parte legítima para propor ação contra você. Uma vez que estavam falando em nome da CCB, no canal da CCB, por isso não é legítimo. É o que a gente vai contestar, né, irmão? É o que a gente vai contestar isso daí. Porque ele estava como representante da CCB em uma tribuna, quando ele sobe na tribuna e toma a posição. Esse tópico que eu tô falando aqui com vocês agora é o tópico 14, tá? O tópico que eu estou falando agora é o tópico 14, gente, tá? Que eles estão usando uma linguagem jurídica para coagir, pressionar os coitados da CCB, tá? Eu quero agradecer também o Robert Garcia, que já esteve aqui no canal, já colocamos o vídeo dele aí. O Theo tá falando aqui de novo. Josafá, Deus abençoe você nessa jornada. No que eu puder, vou sempre ajudar você com alguma contribuição. Pessoal, vamos ajudar o Josafá. Ajuda, gente. Ajuda, que vocês sabem que a luta tá forte. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, gente. Coisas que eu não posso falar. Tem coisas que não dá para eu falar. Vocês podem ter certeza, eu falo tudo. Eu já entrei em contato com as pessoas. Posso falar? Posso. Eu vou lá e pum, eu mostro para vocês. Tá? Eu não sou uma pessoa que falo, que engana, que fica com palavreado dobre, que fica fingindo. Não fica aqui também passando pano, fingindo que eu sou um crítico, mas eu sou tão moderado, tão moderno. Eu não tenho essa conversa, né? A gente ou não é, e é isso. O povo tá cansado de enrolação e de enganação. Chega disso.
tá? Eu tô aqui, ó, fazendo uma live com vocês. Vocês podem ver o meu comportamento não mudou com um processo aqui em mim, ó, que acabou de chegar. Acabou de chegar um processo. E você acha que isso aqui me intimidou? Fala, você que tá acompanhando a live, até agora, pode falar aí. Puxa, rapaz, o negócio não intimidou o rapaz. Já é o segundo, não intimidou o rapaz. E não vai me intimidar. Não tenho medo de homens enganadores, mentirosos, que ficam usando a tribuna, manipulando a Bíblia, as escrituras, para ensinar um falso evangelho para o povo. Não vai me intimidar nunca. E eu agradeço, viu, Macedo? Exatamente, Mateus. Vou colocar aqui o que o Mateus está falando, ó. Uma mera violação. E nem é uma violação, mas o Macedo está colocando, supondo que seja. Ó, uma mera violação do estatuto da entidade religiosa não é suficiente para a configuração de um delito. Né? Ou seja, ainda que fosse. Por quê, gente? Porque lá, pessoal, está falando que existe um momento adequado. Ele está falando que qualquer manifestação fora da ordem do culto. Qual é a ordem do culto? É só parar para pensar. A ordem do culto é: ancião sobe, abre o culto, ele mesmo chama os hinos, são 3 hinos, depois ele dá liberdade para as pessoas e quem quiser orar, ó, já é o primeiro momento onde é aberto a manifestação, tá? As pessoas orar com uma única regra: essa pessoa tem que ter liberdade dentro da congregação que está no Brasil. Essa é a única regra. Aí as pessoas oram, aí acabou de orar, levanta, ele chama mais um hino, né? Depois desse hino, ele abre novamente a oportunidade para o povo falar. O povo tem a liberdade de falar, então não está violando regra alguma você ir lá e falar assim, né? Olha, gente, eu agradeço todo o tempo que eu tive aqui com vocês, mas eu não quero mais participar da igreja de vocês, tá? Eu agradeço, não estou saindo por causa de briga com ninguém, muito pelo contrário, gosto de todos vocês, mas o meu negócio é Jesus, vou ficar com ele, tá? Deus abençoe e fiquem todos aí com a santinha na paz de Deus. E você vai embora, tá? Então o que eles estão fazendo aqui? Vocês têm que prestar atenção a uma coisa, gente, não deixa esses camaradas colocar medo em vocês. Não deixa, tá? Eles podem ter advogado, mas eles não são donos do mundo. Não é o que eles escreveram lá e pronto, é aquilo e acabou. Não é isso. A gente não pode deixar ser coagido ou ficar com medo por causa da pressão psicológica que eles caras estão fazendo. Porque isso aqui é, sim, pressão psicológica. Tá? Obrigado, Matheus, o seu comentário. Deixa eu colocar aqui até novamente o comentário do Theo. Vamos aqui para o comentário o tópico número... não, vamos ler aqui, ó. Tem mais a regra da igreja, né? Uma regra, é o regimento interno isso aqui, na verdade. Tem um nome isso aqui. Isso aqui é regimento interno. Vamos ler o regimento interno aqui, da igreja, né? Que é um tópico estatutário, que é o artigo 11, olha só. A participação e a manifestação individual nos serviços religiosos fazem parte do culto e depende do juízo de quem o preside. O que é? O camarada está presidindo, ele tá dando as diretrizes, tá? Mas ele mesmo, o que está presidindo, quando ele diz está aberto a liberdade para testemunhança, ele abriu a liberdade. Se você se levantar, significa que você está manifestando no momento adequado sobre a permissão de quem está lá atendendo. O camarada pode abrir para todo mundo ou não abrir para ninguém. Mas se ele tentar te impedir de ir até o microfone sem nenhuma justificativa, se você não quebrou nenhuma regra da igreja, ele pode sofrer um processo, tá? Por constrangimento público. Se ele mandar você calar a boca, ficar quieto e sentar, lembra-se, gente, ele pode sofrer uma punição da lei do nosso país por constrangimento. Ele não é porque ele é um ancião que ele pode fazer o que ele quer. A regra tem que ser sempre igual para todas do nosso país. A regra, existe lei no nosso país. Ninguém pode ser discriminado.
Discriminado o que é? A meu parecer, eu escolho, né? A liberdade tá para todos, mas eu não vou permitir fulano vir aqui testemunhar. Se ele tiver um motivo, alguma infração da igreja, o camarada pecou, ele pode até fazer isso, mas se a pessoa tá dentro de todas as regras da igreja, belezinha, bonitinho, e ele vai testemunhar para agradecer a igreja, tá? E ele fizer a pessoa passar constrangimento, querido, ancião, cooperador que tá assistindo aqui, você pode levar um baita de um processo nem você e outro na congregação cristã no Brasil. 2, então, eu queria dizer pro Braz que tá assistindo, esse ensinamento que vocês criaram aqui é uma faca de 2 gumes, tá, meu querido? Do mesmo jeito que vocês podem pressionar as pessoas, vocês também podem, nesse mundaréu de gente que tem ministério, muita gente sem noção, que não sabe sequer, né, presidir uma coisa, porque eles não são pessoas que têm treinamento, eles não são pessoas que sabem lidar com o povo, não tem um estudo, não tem uma teologia, não tem psicologia, e vocês vão colocar eles lá cerceando as pessoas. A chance desses homens causar constrangimento público é muito grande. E eu quero que vocês ouçam isso, tá? Na hora que começar a levar aí uma enxurrada de processo a CCB, né? Levar uns 10 agora, passa mais uns 3 meses, vai mais uns 15, vem mais uns 30 processos, constrangimento público, eles vão arrancar esse tópico na hora, eles vão revogar isso aqui, vão revogar isso aqui na hora, vão falar, não, vamos voltar atrás porque o negócio azedou pro nosso lado, o ancião abriu, porque uma hora eles vão ter que abrir a liberdade, não tem jeito, não pode ficar escondido. Eles não podem ficar escondidos. Aí vai lá o Zequinha lá testemunhar, irmão, eu quero dizer, Zequinha, pode sentar. Você não é liberdade não, mas irmão, o que eu fiz de errado? Você não fez nada. Aí vai o Zequinha sendo humilhado publicamente. Todo mundo olhando o Zequinha. Aquilo vai causar um impacto psicológico nele, na vida dele, né? Aí o Zequinha resolve, ele conta aquela história lá na praça, aí na praça o amigo dele, que o irmão dele é advogado, fala, não, peraí Zequinha, isso não pode, aconteceu isso lá na sua igreja. Aconteceu, rapaz, eu levantei lá, eu só queria falar que eu gostava do povo e que eu não ia mais ficar lá, né? Mas Zequinha, mas você levantou do nada? Eu falei, não, rapaz, ele falou que era a hora da liberdade pro povo testemunhar. Quando eu levantei, irmão, ele mandou calar a boca e mandou sentar. Aí o cara, peraí, Zequinha, meu irmão é advogado? Não vai ficar assim não. Vamos chamar lá o advogado. Vai lá o advogado, aí entra um processo, entra 2, entra 3, entra 4, entra 5. Aí eu quero ver, tá? E eu deixo o meu canal aberto. Se isso acontecer em algum lugar, vocês gravem, coloca no bolso um celular, liga, tá? Para você ter prova contra coação ou constrangimento público. Tem nada a ver, isso aqui é tudo furado, tá, gente? Isso aqui, na verdade, não se encaixa com o que eles estão querendo aplicar nas pessoas. Ou seja, colocar medo e constrangimento para as pessoas não se levantarem. Aí ele vem falar aqui, ó. Poderá retirar a liberdade de manifestações nos cultos de qualquer membro, bem como comunicar às igrejas para cumprimento desta deliberação, né? Ou seja, pode tirar a liberdade de qualquer um, isso aí já é subjetivo. Isso aqui, eu não acredito que vocês escreveram uma coisa dessa aqui, isso aqui é muito perigoso. Vocês sabem que isso aqui é perigoso, olha só, eles estão querendo dizer aqui, ó, dizer que em proteção à doutrina, ó, o conselho de ancião, em proteção à doutrina, ou seja, para proteger a doutrina, é óbvio que se alguém levantar e professar outra crença, outra fé, aí vocês têm que proteger a doutrina. Isso não tem nada a ver com levantar para testemunhar para a igreja, que a pessoa a partir de agora não quer mais ficar lá. Não tem nada a ver. Em proteção à doutrina, poderá retirar a liberdade de manifestações nos cultos de qualquer membro, bem como comunicar às igrejas para cumprimento dessas deliberações. Detalhe, se a pessoa não estiver levantando, se ela não levantou para proferir nada contra a igreja, falar mal, contra a crença, e vocês
mesmo assim, impedir a manifestação da pessoa, eu acredito, e fica aqui para quem trabalha na área do direito, né? Que isso aqui é um constrangimento público sem nenhuma regra plausível. Ou seja, não tem nada ali que realmente aponte que a pessoa está infringindo alguma regra, alguma coisa. Foi simplesmente uma decisão monocrática que a pessoa simplesmente disse na cabeça dela, ó, não quero que você se despeça. Pronto, acabou. Ah, porque eu cometi? Não interessa. Pode sentar. No ensejo, não podendo a pessoa, né, nos embargos, ela não pode apresentar embargos, não pode, né, não tem direito a embargo, que é o que falou aqui, tá? Então, gente, vocês perceberam, rapaz, são 3 tópicos, olha a canseira que dá. Olha a canseira que dá, rapaz, é brincadeira. Agora vamos pro tópico número 15. Esse tópico número 15 é brincadeira, rapaz. É chamar o povo de tonto mesmo na congregação. Eles insinuam aqui de que a CCBL é tão boazinha que ela vai doar tudo para as pessoas. Isso que está sendo dito aqui no tópico 15 é natural e normal, está em todos os estatutos de todas as associações mundo afora. Eu vou ler para vocês e vou explicar, tá? Olha só, eu não sei para que coloca isso aqui é para encher linguiça, só pode. Porque não tem nada demais isso aqui. Tópico 15, encheção de linguiça. Eles falam a meu ver, ao meu ponto de ver, né, umas bobagens em alguns tópicos. Aí não tem o que falar, enche mais algumas coisas ali, só para poder fazer um tipo de um marketing aqui. Esse tópico 15 é a tentativa de fazer um marketing da CCB para tentar vender que a CCB ela tá pensando e preocupada como é que fala? Nas entidades públicas, nas entidades, né, e assim por diante. Eu vou ler para vocês verem aqui, olha só.